Olá, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre o princípio da legalidade, tá? Só esclarecendo que a gente vai fazer pequenos vídeos de 15 minutos, de maneira a facilitar o upload, porque a internet da região é complicada, né? Vocês sabem que vira e mexe a gente tem essas dificuldades aí de acesso. Então a gente vai optar por fazer 4 vídeos curtos, ou talvez um pouquinho mais, e aí vocês conseguem assistir com mais tranquilidade e eu consigo também fazer o upload com mais facilidade, tá? É necessário, né, uma urgência dos nossos tempos que a gente se acostume a esse padrão de aprendizagem, né, um padrão também virtual, porque a vida hoje é nesse sentido. Vocês estão, a bem dizer, no início da faculdade e o futuro do direito é isso, né? A gente vai ver que cada vez mais essas novas tecnologias vão ser empregadas. Quando eu comecei na vida jurídica, né? Nessa vida em que a gente está nessa rotina forense, era tudo de papel, praticamente nada era eletrônico, até os boletos dos andamentos dos processos eram tirados em papel, não era internet, tinha umas máquinas no fórum em que você digitava o número do processo e aí com base naquele número saía como se fosse um extrato de banco o andamento do processual que estava ali. Eram as boletas lá no TJ do Rio, eu nem sei se isso ainda existe por lá, mas era assim que funcionava. Eu acredito que ainda tenham só para efeitos de dar algum suporte para localização de autos físicos e etc. Hoje, no entanto, a gente praticamente já não tem esse sistema de boletos, a gente tem todo o andamento processual via internet. Se a boleta for usada, ainda só para efeitos de localização, porque o andamento ele mesmo você tem acesso de qualquer celular, de qualquer smartphone, onde quer que você esteja. Então, e o progresso é isso, né? No futuro, tudo vai ser assim. Então, se acostumem a isso e vamos aos nossos conteúdos, né? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o princípio da legalidade. É provável que a gente não consiga terminar nesse vídeo, do segmento a ele na sequência, tá? Bom, o princípio da legalidade quer dizer o quê? O princípio da legalidade quer dizer que em direito penal você precisa de lei para tipificar condutas. Ele encontra seu fundamento jurídico logo no artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Vocês já devem ter aprendido, se ainda não aprenderam, toda norma jurídica encontra seu fundamento de validade na norma que lhe é hierarquicamente superior. Isso não vem da minha cabeça, isso, salvo engano, era o Kelsen que dizia, né? Era o Kelsen quem dizia que existe uma pirâmide e as normas jurídicas precisam ir umas respeitando as outras. E o fundamento de validade do artigo 1º do Código Penal, evidentemente, é o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 2º, né, vocês vão aprender que no artigo 5º, né, estão vários dos dispositivos que tratam dos direitos e garantias fundamentais, né? Não é só no artigo 5º, esses direitos e garantias estão espalhados ao longo da Constituição, mas vários deles estão no artigo 5º.
E o artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem que ter lei, tá? Tem que ter lei para proibir que você faça alguma coisa, tem que ter lei dizendo que se você fizer, você pratica um crime, e em sendo crime você vai estar sujeito a uma pena, tá? Tem que estar sujeito a uma pena. Teoria da pena, vocês vão estudar provavelmente no próximo semestre, mas teoria do crime, quem está assistindo esse vídeo para efeitos de aula, teoria do crime a gente já vai falar ao longo desses nossos vídeos aqui, ok? Beleza, beleza. Bom, do artigo 5º, ou melhor, do artigo 1º do Código Penal, a gente extrai que tem que ter lei, né? Tem que ter lei que defina tanto o crime quanto a pena, e essa lei tem que ser anterior, tá? Essa lei tem que ser antes do fato. Ela tem que ter sido promulgada e tem que ser anterior ao fato. Se for posterior não adianta. A conduta pode ser gravíssima, que se a lei for posterior, ela não vai poder alcançar aquela pessoa, tá? Então, se vocês, por exemplo, virem um caso bárbaro, né, que vocês considerem bárbaro, e que achem que aquilo ali deve ter uma pena mais alta do que a pena normalmente fixada. Vocês sabem que até alguns anos, até bem pouco tempo atrás, na verdade não alguns anos, o máximo de pena que uma pessoa podia cumprir era 30 anos, artigo 75 do Código Penal. O artigo 75 do Código Penal, até recentemente, até o advento do pacote anticrime, dizia que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não podia ser superior a 30 anos. Era a redação do artigo 75 do Código Penal, antes do advento da Lei 13.964 de 19, né, o pacote anticrime. Então, antigamente, né, até o ano passado, o máximo de pena privativa de liberdade que alguém podia cumprir era de 30 anos. E por isso, não é por outro motivo, que a pena máxima do homicídio, por exemplo, era também de 30 anos. É de 30 anos. Né? Se vocês forem abrir lá o artigo 121 do Código Penal, artigo 121 do Código Penal, vocês vão ver que a pena do homicídio qualificado era e é, na verdade, de 12 a 30 anos. 121, parágrafo 2º, vocês vão ver que a pena de reclusão de 12 a 30 anos, ou seja, o máximo da pena prevista no artigo 75 era de 30 anos e o máximo de pena previsto no artigo 121, parágrafo 2º, era de 30 anos. Beleza? O artigo 75 foi alterado em 2019, mas o 121, parágrafo 2º, não. Se alguém praticar um homicídio qualificado hoje, qual a pena máxima que o juiz vai poder aplicar? 30 anos, tá? Embora o máximo permitido pelo artigo 75 seja de 40, vai poder aplicar no máximo 30, por quê? Porque a pena prevista em lei é de 30 anos no máximo, ok? Beleza, pena prevista para o homicídio, tá? Homicídio qualificado. Aí, hoje uma pessoa pratica um homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. O legislador olha, não, mas esse tipo de crime é bárbaro,
o artigo 75 ele foi mudado. Agora o máximo de pena permitido é de 40. Vamos então fazer uma lei de modo a que essa pena desse homicídio que o sujeito praticou também seja de 40 anos. E aí fazem a lei aumentando a pena máxima do homicídio qualificado de 30 para 40. Essa lei nova vai poder atingir aquela pessoa que praticou aquele homicídio qualificado hoje? Não, não vai. Por quê? Porque a lei tem que ser anterior ao fato. A lei tem que ser anterior ao fato, tá? Isso a gente está falando, claro, em relação à pena, mas isso vale também para tipificação penal, né? Isso também vale para a criação de novos tipos penais. Então vamos supor que estejamos lá aí no cenário de pandemia de Covid-19 e para evitar que haja a disseminação da doença, o legislador resolve fazer uma lei dizendo: quem andar na rua sem máscara vai responder pelo crime, vai ter essa conduta de andar na rua sem máscara vai ser considerada crime, né? Criou-se uma lei dizendo: andar na rua sem máscara, pena de 2 a 5 anos de prisão. Todos inventando, tá? Isso não existe. Mas o legislador resolveu criar um tipo específico hoje, dizendo: andar na rua sem máscara, pena de 2 a 5 anos de prisão. Essa lei foi criada hoje, entrou em vigor hoje. Vai poder atingir quem estava andando na rua de máscara ontem, sem a máscara, andando na rua da máscara sem a máscara ontem? Não, não vai. Só vai valer a partir de hoje. Quem hoje andar na rua sem máscara vai responder por esse crime. Quem estava andando sem máscara até ontem podia, tá? Então, a norma penal só vai incidir dali para frente, tá? Dali para frente. Para que haja o crime, tem que ter uma lei anterior. E tem que ser lei, não pode ser qualquer ato normativo. Quando o dispositivo do Código Penal e também da Constituição, para efeitos penais, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nós estamos falando de ato emanado do Poder Legislativo, qual seja Congresso Nacional, tá? Não só Congresso Nacional, como União Federal. Só a União tem competência para legislar em matéria penal e tem que ser através de uma lei, tá? Ato normativo dotado de generalidade e abstração, emanado pelo Congresso Nacional. Com isso, a gente tem a realidade de que lei delegada, por exemplo, porque não é o próprio Congresso quem emana, quem edita a lei, não vai servir para tipificar crimes. E medidas provisórias, né, que também são emanadas pelo presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo, também não vão poder tipificar condutas, tá? Mas, professor, nunca uma medida provisória vai poder tratar de direito penal? Vai. Existe uma exceção. Qual é a exceção? Existe precedente no STF dizendo que, se essa norma penal tratar sobre direito criminal não incriminador, ou seja, se não tipificar um crime, aí a medida provisória vai poder incidir sobre matéria penal, tá? Então, uma medida provisória resolve revogar um tipo que prevê um crime. Vai favorecer o acusado. Pode? Aí pode. Aí existe precedente do STF dizendo que pode ser feita essa revogação através de medida provisória, ok? O nosso tempo está esgotando. Para esse bloco, a gente já entra ainda sobre o princípio da legalidade, falando em mais um vídeo.